É um pastor da Igreja Batista ou um cristão ou evangelizador? A pergunta para mim, como é que eu me defino? Eu sou um cristão e a minha função é como pastor de uma igreja batista. Mas a minha vocação, eu sempre tenho dito que dois gestos melhor descrevem a minha vocação, e são eles abrir a Bíblia e abrir a boca. Eu acho que Deus me deu essa tarefa de traduzir o evangelho para a minha geração. É assim que eu tenho tentado viver e tenho tentado exercer o meu trabalho pastoral. Mas eu sou um cristão, um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um servo de Jesus, é assim que eu me vejo, mais essencialmente. Pastor de uma igreja batista é o que eu faço, e cristão é o que eu sou, né? Eu acho que seria mais ou menos isso, Eduardo. Obrigado. Boa noite, Ed. Rodrigo. Boa noite, Ed. Faz sentido ainda reunir-se como igreja, templo, só pelo ajuntamento e louvor? Um clube de leitura não resolveria a questão? Não, hipótese alguma. Um clube de leitura é inspirador, educativo, é estimulante, é provocativo, provocador, pode nos trazer esclarecimentos, fomentar amizades com pessoas com quem temos afinidades, mas a igreja não é isso não, a igreja é o corpo de Cristo, que é composto por gente de toda a tribo, raça, língua e nação, né? A igreja é uma comunidade tão plural e diversa que nos obriga a sairmos das nossas zonas de conforto para nos entregarmos às relações, inclusive as conflitantes, né? Então, a igreja, eu não acho que a igreja é uma opção. A forma da igreja é uma opção. A expressão histórica da igreja é uma opção. Se eu vou na igreja presbiteriana, na Assembleia de Deus, ou se eu vou na comunidade XYZ, ou se eu vou me encontrar com um grupo de cristãos, mas eu acho que a igreja, a participação na igreja não é uma opção, é uma realidade, é um fato. E frequentar igreja no templo é muito diferente de ser igreja e viver em comunidade. Participar da atividade da igreja no templo é uma coisa, agora viver em comunidade é outra coisa. Você sentir-se responsável por outras pessoas, você servir, você se doar, você participar da rede de mutualidade, você compartilhar suas capacidades, habilidades, você ser abençoado por outras pessoas, né? O clube de leitura não se propõe a doar sangue quando você estiver hospitalizado, ir no velório do seu pai, da sua mãe, te acompanhar num período em que você estiver eventualmente desempregado. A comunidade cristã é uma extraordinária rede de apoio, quando ela funciona como comunidade. Quando ela é só um auditório frequentado num dia da semana, ela não funciona. Mas quando você constrói uma rede de relacionamentos na sua comunidade, aí é igreja, aí é diferente de auditório, né? Aí você não está lá numa atividade só para o ajuntamento e louvor, você está lá numa experiência comunitária, a mesma coisa como você vai almoçar na casa do seu pai e da sua mãe, ou você recebe seus filhos para almoçar na sua casa no domingo, né? Esse almoço do domingo é uma coisa, mas ser família é outra coisa. Então, ser igreja está para ser família, assim como a celebração no templo está para o aniversário do seu primo ou o almoço de fim de semana de uma família, né? Então, ser família é uma coisa muito diferente. Ser igreja é uma coisa muito diferente. Cibele, boa noite, Cibele. Pastor Ed, hoje uma nova igreja abriu um novo templo para mais de 20.000 pessoas, com todas aquelas parafernálias, frases motivadoras e promessas de sucesso. Onde a graça entra ali?
Eu não sei. Não quero falar sobre isso, não. Eu não quero falar sobre a igreja de 20.000 pessoas com parafernálias, frases motivadoras e promessas de sucesso. Eu não quero falar sobre isso. Vai me fazer mal e vai provavelmente fazer mal para eles. E se fizer mal para mim e para eles, vai fazer mal para você também, para vocês que estão aqui ouvindo. Mas esse é um fenômeno muito angustiante que explica um pouco da pergunta anterior. Vale a pena ainda? Né? Então, o que eu disse é a forma da igreja está em discussão. Agora, a experiência de comunidade, porque o discipulado de Jesus é uma experiência coletiva, comunitária, né? Eu digo sempre que a fé é pessoal, a salvação é pessoal. O seguir a Jesus é comunitário. E no Evangelho, nada, absolutamente nada, é individual. Então, comunidade é imprescindível, mas a forma da comunidade é questionável. E, e a gente vai encontrando igrejas com as quais a gente se identifica e outras que a gente não se identifica, né? É isso. Quem sabe qualquer dia eu fale com mais embasamento de conhecimento e com o coração melhor preparado para comentar esse fenômeno aí. Ragi, boa noite. Espero ter falado certo. Ragi. Pastor, o senhor acredita que a igreja brasileira pode ter consequência parecida com a igreja da Europa moderna? Acredito, sim. Mas olha, quando você fala igreja brasileira, eu me refiro a essa igreja brasileira como um fenômeno sociológico. Essa igreja evangélica brasileira, é isso? É um fenômeno sociológico, multifacetado, plural, diversificado. Como dizia Dom Robson Cavalcante, que hoje mora no céu, a igreja brasileira é bem passado, mal passado e ao ponto, tem para todo que é tipo de gosto. E ela é uma realidade sociológica. No meio desse fenômeno sociológico existe um fenômeno espiritual. Então, o fenômeno sociológico, ele sofre o condicionamento do tempo, da época, da cultura, do mover histórico, né? Então, como configuração sociológica, né, como a igreja está organizada, por exemplo, a pergunta que foi feita sobre a igreja com parafernália, frases motivadoras, teologia coaching, né? Então, existe uma tematização, um vocabulário, um método, uma estratégia, uma abordagem de comunicação, uma inteligência de marketing, uma apropriação das mídias digitais, tudo isso daí é formato. Tudo isso daí muda com o tempo. Isso aí é a dimensão sociológica da igreja. Por exemplo, a pauta de valores e costumes, né? Houve uma época em que o divórcio era inaceitável. Hoje nós temos pastores, bispos, apóstolos no terceiro, quarto casamento. Né? Existem coisas que são moralmente inaceitáveis hoje. Eu, por exemplo, cresci numa cultura religiosa em que jogar futebol no domingo era pecado, porque o domingo era considerado o dia do Senhor. Aí surgiram os atletas de Cristo, o João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, entrando em campo no domingo com uma Bíblia para entregar para o capitão da outra equipe. E eles começaram a testemunhar, e pessoas começaram a se converter a Jesus por causa do testemunho dos atletas de Cristo, e a compreensão a respeito de jogar futebol no domingo mudou. E isso, isto é, a cultura muda, a sociedade muda. Eu acredito que a maneira como essa igreja chamada evangélica brasileira está organizada, com esse amalgamada a realidade política, né, comprometida ideologicamente,
abraçando uma pauta de costumes e de valores, de comportamentalismo moral e fazendo vistas grossas aos escândalos da desigualdade econômica do nosso Brasil e a pobreza, a miséria, isto é, uma igreja que abraça mais a pauta moral do que a pauta da justiça. Eu acho que essa igreja, ela vai sofrer muito. Os grandes templos e grandes catedrais, porque igreja mesmo, para valer, é gente se relacionando com dignidade, a serviço da coletividade. Igreja é rede de relação, não é auditório para reunir multidão. Igreja é comunidade a serviço do reino de Deus. Não é auditório onde as pessoas se agrupam em busca de segredos e recursos e artifícios para alavancarem a sua própria vida. Né? Igreja não é um auditório que apresenta Deus como vantagem competitiva para quem quer ser bem-sucedido. Igreja é a comunidade a serviço do reino de Deus. A igreja é a comunidade responsável por manifestar os sinais da justiça do reino de Deus. É isso que é a igreja. Então, essa igreja, ela está misturada aí nessa multidão que se configura sociologicamente de um jeito que eu não me identifico em absoluto. E eu acredito que vai sim acontecer alguma coisa muito parecida com a Europa moderna, que experimentou um formato de igreja e descartou o formato de igreja. Eu acho que sim. Alex, boa noite. Por falar em forma de igreja e reunião, o senhor acredita que encontros regionais, à semelhança dos encontros Missão na Íntegra, no interior do território brasileiro, seria proveitoso? Acredito sim. O ano passado eu fiz viagens, Alex. Eu fui para Recife, Vitória da Conquista, fui para Maringá, Londrina, fui para o Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte. Agora, no ano passado, inclusive, eu fui para o sertão da Paraíba. E sim, acredito que no interior do território brasileiro seria muito proveitoso, sim, e eu quero fazer isso. O Conversas Pastorais, que é um movimento que eu faço a mentoria e a curadoria para reunir lideranças de comunidades evangélicas, tem esse interesse de encontrar pessoas, pastores, pastoras e gente envolvida no dia a dia da igreja em várias cidades do nosso território brasileiro. E eu estimulo você, inclusive, a seguir a gente no Instagram, Conversas Pastorais, acompanhar os nossos encontros, as nossas atividades, e quem sabe aí o Conversas Pastorais chega na sua cidade. Esse ano de 2025 nós vamos fazer vários encontros do Conversas Pastorais itinerante. E quem sabe aí a sua cidade pode ser uma delas, que você pode entrar na fila aí, e vai ser um prazer, se der certo, da gente se encontrar, tá bom?